Nós encerramos na quinta-feira passada o nosso projeto Crescendo em Comunidade, com o grupo de estudos, né, preparatório para o concurso público, que a prova foi hoje, e para nossa alegria, a maioria das pessoas comentaram que acharam que a prova foi fácil, que caíram algumas questões do que a gente viu aqui, do que foi ensinado. Eu estava conversando agora há pouco com o Leandro, e ele falando da parte de língua portuguesa, né? E caiu uma questão que a gente estudou aqui, e ele falou, eu lembrei. Então, esse era o nosso objetivo, era ajudar, era fazer algo relevante para as pessoas que buscam essa oportunidade de ter um emprego público, e a gente não pode desistir. A gente sabe que muitos candidatos se inscreveram, mas cada um só precisa de uma vaga. E essa vaga pode ser de muitos que fizeram esse curso. E aí nós vamos, a partir dessa quinta, iniciarmos outro projeto da comunidade, que é o projeto Roda de Conversa, que está aberto para as pessoas que querem somente ser ouvidas, né, a princípio, pessoas que, às vezes, não têm ninguém para compartilhar, às vezes, as suas dores, suas frustrações. E nós vamos estar aqui dispostos a estar ajudando essas pessoas. Então, se você também conhecer alguém, ou se você quiser fazer parte, venha que vai ser muito bom. É um grupo pequeno, nós vamos iniciar com esse projeto. Amém? E nós possamos... O tema da nossa ministração dessa noite é: qual é o propósito da sua vida? Quantos aqui, em algum momento da sua vida, já se perguntou isso? Já parou para pensar sobre isso? Já refletiu sobre isso? Se questionou, né? Querendo saber, para que eu vim no mundo? Será que eu vim no mundo só para pagar conta? Né? Será que esse era o projeto de Deus para a minha vida? Né? Engordar, pagar conta? Né? Não, com certeza não era esse o projeto ou o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que essa seja uma das maiores necessidades do ser humano: encontrar um propósito para se viver. Porque ninguém na sua vida consegue viver muito tempo sem ter sentido. No sábado, quando nós estávamos subindo a São Paulo, eu estava conversando com a Neide a respeito desse tema, né? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Eu estava explicando para ela que o propósito é aquilo que te dá uma direção para você viver. Quando você não tem um propósito na sua vida, você entra naquela situação de que, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer ônibus serve, né? Então, se você está num ponto de ônibus, mas você não sabe para onde você quer ir, tanto faz o ônibus que vai vir, né? Mas quando você tem um propósito, quando você tem um destino, você sabe aonde você quer chegar, aonde você gostaria de estar chegando. A pessoa, ela pode até existir, ela pode acordar, trabalhar, pagar contas, seguir uma rotina, mas dentro dela sempre vai ter uma pergunta:
Por que eu estou vivendo? Talvez nós nunca tivemos uma geração que falasse tanto a respeito desse propósito como hoje. As pessoas, elas procuram um propósito. Seja na profissão, seja nos relacionamentos, seja no dinheiro, seja no sucesso, nas redes sociais, no reconhecimento, nos sonhos pessoais. Mas mesmo vivendo em uma geração que é tão conectada, tão informada e tão cheia de possibilidades, nós também vivemos uma geração cansada, uma geração ansiosa, emocionalmente vazia e sem direção. Isso não está apenas no mundo lá fora, também está dentro das igrejas. Hoje existem pessoas que frequentam cultos há anos, mas que ainda não entenderam claramente qual é o propósito da vida cristã. E quando ela não entende o seu propósito, qualquer caminho serve. Qualquer distração para ela é suficiente, está tudo muito bom. Qualquer prazer momentâneo preenche aquele vazio que a pessoa tem. Só que Jesus, ele nunca deixou o propósito da vida em segredo. Na verdade, quando perguntaram para ele, quando questionaram para ele qual era o maior mandamento de Deus, Jesus praticamente ele acaba revelando qual o propósito da existência humana. Cristo mostrou que o propósito da vida não é viver para si mesmo, mas sim para Deus, e refletir esse amor na maneira como nós tratamos as pessoas. E é exatamente isso que nós vamos entender hoje, através do texto de Mateus, capítulo 22, abram aí as suas Bíblias, Mateus, capítulo 22, nós vamos estar lendo dos versos 36 até o verso 40. Mateus 22, do 36 ao 40. Mateus 22, 36 ao 40, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Até aqui. Vamos estar orando mais uma vez? Feche teus olhos. Senhor meu Deus e Pai, agora que nós lemos a Tua Palavra, eu peço ao Senhor que a partir de agora não seja mais o homem falando, mas sim o Teu Espírito Santo que habita dentro de mim, compartilhando a Tua vontade para o Teu povo. Confesso ao Senhor que da minha própria capacidade não teria condições de manifestar a Sua vontade, por isso eu dependo da Tua misericórdia e do Seu amor sobre a minha vida. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento de bênção para todas as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelas pessoas que ainda vão nos assistir, ó Deus, pela internet. Que no nome de Jesus, que tudo aquilo que for falado aqui nesta noite, possa encontrar, Senhor, destino. Abençoa, Senhor, esta palavra.
Usa, Senhor, a minha vida, me coloco totalmente à tua disposição. E eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Bem, quando nós chegamos aqui nesse texto de Mateus 22, é interessante a gente perceber o cenário desse texto. Jesus aqui, ele estava cercado de religiosos daquela época. Fariseus, saduceus, intérpretes da lei. Eles estavam constantemente querendo questionar Jesus, procurando alguma contradição nas suas palavras. Então, o intérprete da lei faz uma pergunta a ele. Ele diz: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele não fez essa pergunta à toa. Naquela época existia muitas discussões entre os mestres judeus querendo saber qual era o maior mandamento de Deus, porque a Torá, ela trazia diversos mandamentos, e seria humanamente impossível o ser humano, o homem, cumprir todos esses mandamentos. Então, o povo judeu, ele estudava para saber qual é o maior mandamento, para que pelo menos nesse, eles não pudessem falhar, né? Então, a resposta de Jesus para este homem foi impressionante. Por quê? Porque ele pega toda a complexidade que a lei tinha e leva tudo para o centro da vontade de Deus. Jesus, ele responde para esses homens: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E depois disso, então, ele continua: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí então Jesus, ele faz uma declaração mais profunda ainda, porque desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ou seja, tudo gira em torno desses dois mandamentos. Amarás ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus, ele está mostrando que a vontade de Deus para o homem, ela pode ser resumida basicamente em dois relacionamentos. Um relacionamento entre o homem e Deus, e outro um relacionamento de o homem para com o seu próximo. Isso, ele de certa forma, ele acaba sendo muito forte, porque Jesus, ele não estava falando sobre religião. Ele estava aqui falando a respeito de propósito de vida. O homem, ele foi criado para viver voltado para Deus e para refletir esse amor que ele recebe de Deus para as outras pessoas. E perceba algo muito interessante. Jesus, ele começa a falar sobre o amor a Deus antes de falar sobre o amor ao próximo. Porque quando Deus, ele deixa de ser o centro da vida do homem, o homem, ele passa a viver apenas para si mesmo. E é exatamente isso que nós vemos nos dias de hoje. Uma geração tentando encontrar propósito em tudo, menos em Deus. As pessoas de hoje, elas estão vivendo para o dinheiro, para o status, para o prazer, para reconhecimento, para sonhos pessoais, mas continuam vivendo um tremendo vazio. Eu vejo pessoas, conhecidos nossos, tem uma pessoa conhecida que constantemente a gente tem visto na internet, e a pessoa, ela faz questão de esbanjar dinheiro, ela faz questão de mostrar que eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro para fazer isso, eu tenho dinheiro para fazer aquilo, eu tenho dinheiro para comprar, eu tenho dinheiro para viajar, eu tenho dinheiro para ter um bom carro.
Só que a pessoa, ela não tem isso para ela faz questão de demonstrar aos outros, né? E aí a gente chega se a gente parar para pensar nisso, a gente chega até realmente brincar, né? Que adianta você ter uma Ferrari e andar com os vidros fechados e filmados? Eu não sei se vocês já repararam, sim, as poucas vezes que eu vi, eu não me recordo de ter visto nenhuma Ferrari com vidro filmado, todo escuro, sabe? Aquele pretão que você não vê nada dentro. Sabe por quê? Porque quem tem uma Ferrari, ele quer que as pessoas vejam que é ele que está dentro do carro. Ele faz questão de demonstrar, é minha, eu estou aqui. Paguei, sei lá, 3 milhões, 5 milhões em um carro que eu tenho. Mas será que realmente esse carro que ele tem, ele comprou para ele ou ele comprou para os outros? Porque na grande maioria das vezes, nós estamos querendo preencher um vazio que existe dentro de nós. Só que não é dinheiro, não é carro, não é viagem, nada disso vai conseguir preencher o vazio que existe dentro de você. Porque o propósito da vida, ela não começa no homem, ela não começa no ser humano. O propósito da vida começa em Deus. E esse é o nosso primeiro tópico. Quando nós falamos de qual o propósito da vida, nós entendemos então que o propósito da vida do homem, ele se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, o propósito da nossa vida, ele se manifesta através do cuidado e da compaixão. Depois de dizer, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, Jesus ele está mostrando o propósito da vida. Ele não pode ser algo teórico. Ele não pode simplesmente ser uma teoria. Olha, o propósito da vida é isso ou é aquilo. Não. O propósito da vida precisa ser algo que é prático. Porque teoricamente falando, é muito fácil você falar, eu amo as pessoas. Eu amo vidas. É até bonito, né? De se falar. Mas o mais difícil é você transformar este amor em atitudes. E uma das marcas mais fortes do ministério de Jesus era justamente a compaixão. Cristo, ele não apenas pregava para multidões, ele tocava nos leprosos, ele chorava com as famílias, ele alimentava os famintos, ele acolhia os rejeitados, ele parava para ouvir as pessoas. O Evangelho, ele nunca foi apenas um discurso, mas ele sempre foi presença, cuidado e serviço. E talvez um dos maiores perigos da nossa igreja moderna nos dias de hoje seja produzir crentes cheios de informação bíblica, mas vazios de compaixão. O amor verdadeiro, ele se move diante da necessidade. 1 João, no capítulo 3, verso 18, ele fala assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de ação e em verdade. Então Jesus, ele já estava nos alertando, já estava falando conosco que o nosso amor por pessoas não pode ser apenas um amor de palavras, mas precisa ser um amor de atitude. Servir pessoas é muito fácil. O amor ao próximo, quando a gente fala a respeito
que nós devemos amar ao próximo, o próximo, na realidade, é aquela pessoa que passa pelo seu caminho. É aquele morador de rua que te pede dinheiro, é aquele cara que bate na porta da sua casa, pedindo um prato de comida. Esse é o seu próximo. E aí nós lembramos aqui o que diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versos 25 ao 37, quando ele conta a história da parábola do bom samaritano. Essa parábola, para quem nunca leu, ela fala de um homem que é assaltado, e ele é espancado, ele é abandonado na estrada quase morto. E aí a Bíblia fala que um levita passa por aquele homem, olha e vai embora. Depois, um sacerdote passa também naquele mesmo lugar, olha aquele homem e vai embora. E aí então chega um samaritano. E a Bíblia fala que os samaritanos, eles não tinham uma boa afinidade com o povo judeu. Ou seja, esse samaritano, por sua tradição, ele passaria batido por aquele homem. Mas a Bíblia fala que esse samaritano, ele para, e ele acude esse homem, ele socorre esse homem, leva ele até uma hospedaria e paga para que os donos daquela hospedagem cuidem daquele homem até que ele fique bom. Isso é o próximo. O próximo é aquele que se coloca no seu caminho. O próximo não é a pessoa que você vai escolher, não é a pessoa que você vai atrás para ajudar, é a pessoa que vem até você. Servir pessoas faz parte de um propósito cristão. O livro de Marcos, capítulo 10, no verso 45, diz que, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O grande problema é que nos dias de hoje nós queremos ser servidos. Nós não queremos servir, porque servir dá trabalho. Eu tenho que sair da minha casa, eu tenho que botar a mão no bolso. Quero servir só de boca, fácil. Eu quero ir na igreja e dar aquela moedinha de R$1 que estava na bolsa, lá no fundo da bolsa, eu vou lá, não, assim eu estou ajudando lá. Ou eu vou, quando eu estiver no trânsito e alguém me pedir dinheiro, eu vou lá, vou pegar aquelas moedinhas que está lá jogada, esquecida, eu dou para ele. O propósito da nossa vida, ela se revela através também do perdão, da restauração. Que amar as pessoas não é difícil apenas quando elas precisam da sua ajuda. A pessoa precisou de mim, então agora eu vou manifestar o amor de Deus sobre a vida dessa pessoa e eu vou estar ajudando ela. Essa Bíblia fala que o Evangelho, nesse ponto, ele entra em conflito direto com a natureza humana. Porque o verdadeiro desafio, ele começa quando nós precisamos amar aquelas pessoas que nós temos algum problema com relação a elas. Aquelas pessoas que nos feriram. Porque o homem natural, gente, por si mesmo, nós guardamos mágoa, nós alimentamos o orgulho, desejo de retribuição. Aquela pessoa me fez mal, eu preciso dar o troco. Tu não pode ficar assim, né? Pagar o mal com o mal. Jesus, ele ensina um caminho completamente diferente disso. O cristianismo não é apenas sobre você receber perdão de Deus, mas é também sobre você liberar perdão.
talvez hoje, aqui no meio de nós, existam pessoas que estão dentro da igreja, servindo, cantando às vezes, congregando, mas emocionalmente aprisionadas em feridas que nunca decidiram tratar. Sabe aquela pessoa que te fez mal no passado, que você nunca esqueceu? Aquela pessoa que quando você encontra ela na rua, você faz questão de mudar a calçada? Aquela pessoa que quando você vê ela doente ou ela se dando mal, o seu coração se enche de alegria? Sobre ela. Amar aquele que você não conhece, aquele que nunca fez nada para você, é muito fácil. Não é difícil. A Bíblia fala que nós somos chamados para perdoar, como Cristo nos perdoou. No livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 32, ele fala assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. E é interessante que quando nós oramos lá, aquela famosa oração do Pai Nosso, que acredito que todos devem conhecer, nós quando estamos fazendo essa oração, muitas vezes fazemos apenas por mera repetição, mas não paramos para analisar aquilo que nós estamos falando. E ali nós falamos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ou seja, se você nunca parou para pensar, você está falando para Deus o seguinte: olha Deus, o Senhor vai me perdoar da mesma maneira que eu vou perdoar o meu irmão. Só que se eu não perdoo o meu irmão, eu estou declarando com a minha boca: ó Deus, então não me perdoa não. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem. Amar pessoas exige você suportar imperfeições, porque nem todo mundo é perfeito. Todas as pessoas têm defeitos. Eu tenho vários defeitos. E eu lembro de que uma vez um pastor em cima do altar, ele falou uma coisa, e aquilo eu nunca esqueci. E ele falou assim: se eu nunca decepcionei você, então se prepare, porque um dia eu vou fazer isso. Eu não sou perfeito. Eu sou ser humano e eu erro. Então, se eu nunca errei com você, possivelmente um dia eu vou errar. Então nós precisamos entender que o ser humano, ele é imperfeito. Todos nós temos defeitos. Efésios 4, 2, ele fala assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Você não suporta quem é perfeito, né? Suportar quem é perfeito, eu não precisava nem falar isso. O Paulo não precisava ter feito essa orientação aos Efésios. Mas ele está falando que nós precisamos suportar uns aos outros, ou seja, suportar os erros, suportar o defeito das pessoas. Todos nós, em algum momento na vida, nós já demos mancada, já pisamos na bola com alguém, né? Por mais que a gente tente ser legal, por mais que a gente tente ser amigo, uma hora ou outra a gente vai acabar pisando no calo da pessoa. E isso é do ser humano, porque nós somos falhos. O Evangelho, ele deve nos transformar em agentes de reconciliação. Eu devo ser aquela pessoa que, quando eu estou numa roda de amigos e eles começam a brigar, a discutir entre um e o outro, eu não posso ser aquele que vai jogar mais gasolina no fogo.
Eu preciso ser aquele cara que vai chamar o cara no canto e falar, não, deixa para lá. Deixa ele. Eu não posso tacar mais lenha na fogueira. A Bíblia nos chama para ser agentes de reconciliação. Mateus 5,9 fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha só. O propósito da nossa vida inclui conduzir pessoas para perto de Deus. O amor bíblico, ele não cuida apenas das necessidades emocionais ou materiais. Ele também se preocupa com o destino eterno das pessoas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma multidão enorme de pessoas que está indo para o inferno todos os dias. Infelizmente, sem você saber, o seu vizinho está indo para o inferno. Às vezes é o seu vizinho de porta e ele está indo para o inferno. Às vezes existem pessoas que moram dentro da sua casa que estão indo para o inferno. Às vezes tem pessoas da sua família que estão indo para o inferno. E a pergunta é: o que eu estou fazendo para mudar esta situação? Às vezes nós vamos no almoço de família, aquele onde a família inteira se reúne, e ali existem diversas pessoas que não conhecem a Jesus. E o que nós fazemos? Ao invés de nós tentarmos conduzir o diálogo para levar uma palavra de fé, de salvação para aquelas pessoas, nós conversamos de todos os assuntos, menos de Jesus. Nós não temos a capacidade de falar do amor de Deus para as pessoas. Porque uma coisa é a pessoa estar indo para o inferno e eu não falei nada para ela. Uma outra coisa é eu apresentar o plano da salvação para esta pessoa e ela de si mesma, de vontade própria, e ela falar: isso não é para mim. O problema dela. Você cumpriu com a sua parte. Você tem tudo. Então, por isso que Jesus, quando ele esteve na terra, ele não mandou apenas nós nos reunirmos em multidões. Jesus, ele falou que nós deveríamos fazer discípulos. E talvez aqui seja uma diferença muito grande ou algo muito importante, porque muita gente quer frequentar a igreja. Hoje nós vemos algumas igrejas enormes, cheias de pessoas. Mas a questão é: quantas pessoas dessas que estão lá dentro realmente têm uma responsabilidade com a palavra? Quantas pessoas estão ali e realmente têm um compromisso com Deus? Claro que a gente não vai dar nomes, não vai citar, mas a gente trabalha na prefeitura, a gente conhece N pessoas que visitam determinadas igrejas e eles falam: eu entro e saio de lá e ninguém sabe nem meu nome. Ele vai lá, eu tive, algum pouco tempo atrás, eu cheguei a comentar com vocês o caso de uma pessoa que vai na igreja, e aí ele numa roda de serviço ali, ele pegou e falou para os caras assim: não, eu vou para a igreja. E aí os caras falaram assim: tu vai para a igreja? Aí ele falou assim: eu vou, mas se você pisar no meu calo, eu vou te mandar ir para Pontinhos. Eu do lado abaixei a cabeça, eu pensando: criatura, não fala que tu é da igreja não. Fica quieto. Fala que você faz parte de uma igreja, né? Eu ainda brinquei, né, aqui do jargão do pastor André Valadão: você não é crente não, cara. Essa boca aí não é. Mas aí fala. E aí sabe o que vai acontecendo? As pessoas lá fora vão falar: ser crente é isso? Então eu não quero. Porque qual é a diferença do crente para a pessoa do mundo? A Bíblia fala que nós somos o sal da terra.
O sal serve para dar sabor à coisa. Só que se no nosso trabalho, no nosso serviço, a gente não faz diferença, então a gente não está sendo sal. A gente não está sendo luz. Né? Deus, me perdoe, mas nesses casos é melhor que você seja aquela pessoa que é o agente secreto de Jesus. Ele vai para a igreja, assiste o culto, vai embora para sua casa e ninguém sabe que ele é crente. Melhor ser assim do que sair dando um mau testemunho, manchando o nome de Jesus, né? Quando nós entendemos então o verdadeiro propósito da nossa vida, nós percebemos que nós fomos chamados para influenciar a vida de outras pessoas espiritualmente. Porque amar pessoas é você anunciar o evangelho para elas. Se eu amo alguém, eu quero que essa pessoa seja salva. Eu quero que essa pessoa ela vá para o céu. Eu não quero que essa pessoa vá para o inferno. Tem uma pessoa que eu oro constantemente. E é uma pessoa que já sofreu tanto na vida, já apanhou tanto da vida, mesmo sendo tão nova. E essa pessoa, ela faz algo que literalmente a gente sabe que ela está caminhando para o inferno. Eu falo, Deus, tenha misericórdia da vida dessa pessoa, porque tudo que ela já passou na sua vida, ela não merece agora, além de tudo aquilo que ela passou, ainda ir para o inferno. Eu tenho orado pela vida dessa pessoa constantemente. E eu acredito que Deus vai fazer um milagre na vida dela, e que nós ainda a veremos aqui. Mateus 16:15, ele diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, a nossa missão, a nossa tarefa é pregar o evangelho para as pessoas. E o que é pregar o evangelho? Às vezes as pessoas perguntam, o que é pregar o evangelho, né? Evangelho é boa nova, e o que é boa nova? É uma boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que através da morte dele, você possa ir para o céu. Isso é o evangelho. É essa a notícia que Deus quer que você fale para as outras pessoas. Existe um Deus que ama a sua vida, e Ele ama de tal maneira, que Ele deu o seu único filho para morrer, para ir para um lugar que era seu, e Ele assumiu, por amor a você. O propósito do cristão, ele envolve também o discipulado. Mateus 28, do 19 ao 20, ele fala assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E o que é fazer discípulo? E aí ele continua: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vírgula, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Isso é discipular uma pessoa. E ele continua: e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Então não basta apenas eu falar de Jesus para uma pessoa. Eu preciso ensinar essa pessoa como dar os seus primeiros passos na fé. Como que ela deve fazer para orar, como que ela deve fazer para ler a Bíblia, o que ela deve ler, por onde ela deve começar, o que é uma oração, qual a importância do batismo, qual a importância de eu estar presente nos cultos. Isso é discipular, é você ensinar para as pessoas o básico da fé cristã, porque Deus, Ele quer nos usar para fortalecer pessoas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11, ele diz assim: por isso, exortem
e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Edificar é ensinar, é capacitar, dar à pessoa condições de ela se manter. Talvez a grande pergunta que Jesus esteja fazendo para nós nessa mesma noite seja: qual é o propósito da sua vida? Porque todo ser humano está vivendo por algum propósito. Alguns vivem pelo dinheiro, outros pelo reconhecimento, outros pelos próprios sonhos, pelos prazeres, pela sua própria vontade. Mas Jesus, ele nos mostra que o verdadeiro propósito da nossa vida não começa quando o homem encontra aquilo que quer para si. O verdadeiro propósito, ele começa quando o homem entende para que ele está vivendo. Jesus deixa isso muito bem claro. Você está vivendo, primeiro, para amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, para você amar as pessoas. No fundo, Jesus ele está dizendo: a vida não foi feita para girar em torno de você. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas elas continuam num vazio, mesmo conquistando tantas coisas. Quantas pessoas vocês veem por aí, ou já ouviram falar, de pessoas que têm tudo na vida? Na célula nós falamos a respeito disso semana passada, da vida plena, lembra? Quantas pessoas não têm tudo na vida e não conseguem ter uma vida plena? Porque o homem ele pode conquistar sucesso, ele pode crescer financeiramente, ele pode realizar sonhos, construir um tremendo patrimônio, mas ainda assim ele continuar sentindo um vazio profundo, porque ele vive desconectado do propósito de Deus. E aqui nós entendemos por que Jesus ele falou a respeito de uma porta, que é uma porta estreita. Mateus 7, no verso 14, ele fala assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são as que a encontram. Olha só. Porque viver para este propósito exige de você renúncia, entrega, maturidade, perdão, serviço, compromisso, morrer para si mesmo. O caminho largo é viver para si. É muito fácil. Não tenho compromisso com ninguém, não tenho obrigação com ninguém, eu recebo meu dinheiro, eu gasto no que eu quiser, eu vou para onde eu quero. Olha que fácil, coisa boa, né? Mas e aí? Tudo isso vai preencher o espaço, o vazio que existe dentro de você? Mas o caminho estreito é você viver para Deus. Permitir que Deus ele use a sua vida para alcançar outras pessoas. E talvez o problema de muitos cristãos não seja a falta de igreja, mas sim a falta de um propósito. Porque muitos frequentam cultos, mas não vivem uma missão. Muitas pessoas conhecem versículos, mas não desenvolvem amor. Muitas pessoas recebem de Deus, mas não conseguem transbordar isso para ninguém. Só que quando uma pessoa, ela entende o seu propósito, essa pessoa, ela supera processos. Essa pessoa consegue enfrentar lutas com mais dificuldades, ou mais maturidade. Essa pessoa, ela deixa de viver superficialmente,
começa a viver em profundidade. Ela deixa de viver uma vida sem direção e ela começa a viver uma vida direcionada por Deus. Porque agora ela entende: a minha vida pertence a Deus. Talvez hoje Deus esteja chamando pessoas aqui para voltarem ao verdadeiro centro da vida cristã. Não apenas frequentar uma igreja, assistir cultos, ter uma religião, mas viver intencionalmente, amando a Deus, amando pessoas, servindo, cuidando, discipulando, refletindo o amor de Deus. Porque no final, a grande questão da vida não será o quanto eu conquistei, mas sim para quem eu vivi. Amém?